Nós vamos falar um pouco, né, a respeito dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa bastante importante, né? É uma garantia muito importante para nós que somos indivíduos numa sociedade. Porque vocês já se imaginaram como seria uma sociedade sem direitos fundamentais, né, para o indivíduo? Imagine, você sem direitos. Seria bastante complicado, né? A nossa Constituição, que é a Carta Magna, que é a norma mais importante do país, vai trazer os direitos que são fundamentais a nós indivíduos. E essa questão dos direitos e garantias individuais é uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea nós sabemos o que é. Sabe dizer o que é uma cláusula pétrea, né? Sim. Que é a questão de uma norma que não pode ser emendada, não pode ser mudada. Sim. Então os direitos... Nem extinta nem nada. Nem extinto, seu núcleo não pode ser alterado. Então, nesse sentido, nessa questão aí, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, vai dizer que vai proibir, né, qualquer proposta que tende a abolir os direitos e garantias individuais. Ou seja, o núcleo essencial não pode ser atingido, não pode ser mudado, não pode ser alterado, porque senão vai ferir a questão do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Mas interessante nós ressaltarmos é a pandemia que ocorreu em 2020, né? Que prefeitos, governadores fizeram decretos que restringiram a famosa liberdade de locomoção. O direito de ir e vir. O famoso e conhecido direito de ir e vir, né? Sim. Nesse sentido, foi essa questão, né, de suprimir esse direito de ir e vir foi de encontro ao inciso 15, é o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal, que vai garantir, né, essa questão do direito de locomoção. Mas essa questão de suprimir esse direito, de fazer esse lockdown, não vai de encontro, Matheus, com essa ideia do inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal? Sim, como o inciso 15 diz, é livre a locomoção do indivíduo dentro do território nacional, da forma que ele bem entender junto com seus bens, desde que seja dentro da lei. Ela não vai de encontro, por quê? Porque o que o governo estava visando era proteger a saúde do indivíduo, garantir outro direito constitucional também, que é a saúde. Ou seja, se a população continuasse exercendo o seu direito de livre locomoção dentro do território nacional, eles estariam contribuindo com a propagação do vírus dentro da sociedade, ou seja, iria piorar cada vez mais a situação econômica do país. Além de econômica, também a questão da saúde dos indivíduos seriam prejudicadas em virtude disso. Mas, assim, ainda além dessa questão, como nós sabemos, o inciso 15, ele abrange também a questão dos estrangeiros dentro do país, desde que eles estejam com seu passaporte dentro das normas estabelecidas pela lei brasileira, para eles poderem estar de forma legal dentro do território nacional, como o brasileiro naturalizado também, já é uma das formas também para garantir o direito constitucional dentro do Brasil. E é interessante até ressaltar que existe um debate, né? Porque no caput, nós vemos no caput do artigo 5º, vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, né? A Constituição, em seu texto legal, na literalidade da lei, não vai garantir os direitos individuais às pessoas, aos turistas, né? As pessoas que estão apenas de passagem para o Brasil. E a Constituição, ela garante apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Porém, o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, veio e falou que os turistas, as pessoas que estão apenas de passagem, como o nosso aconselhamento falou, eles também são protegidos por estas normas, não é? Sim, são protegidos por essa norma, desde que estejam dentro do território nacional e que estejam de forma legal aqui dentro. Regularizados, né? Sim, regularizados. É interessante, porque também ele deixa bem claro que é em tempos de paz, né? Sim, em tempos de paz também. Outros exemplos que fazem com que a gente entenda que essa norma, ela não é absoluta. Como nós já podemos dizer, a questão da pandemia mesmo, foi proibido das pessoas saírem de suas casas, ou seja, teve o isolamento e a quarentena, né? No caso. Podemos dizer a partir disso que o direito, e esse direito ele não é absoluto. Também tem outros, como é que eu posso dizer? Outras formas de que situações. de provar que esse direito ele não é absoluto, como também o estado de sítio
e o estado de defesa, que é o estado quando o país se encontra assim, em guerra, no caso, para que a população seja protegida. O que os governantes fazem? Eles implementam normas infraconstitucionais para que essas pessoas permaneçam em determinadas localidades ou possam reunir, formar grupos dentro de espaços públicos, para que seja garantida a segurança deles. Né? Podemos até ter, observamos, né, ano passado que houve diversos tipos de restrições, sim, né, por conta da pandemia, até porque o negócio estava muito sério, muitas pessoas morrendo, foi literalmente uma fatalidade muito grande. E detalhe, como são normas infraconstitucionais, aquelas pessoas que infringissem essas normas, elas poderiam sofrer até sanções penais. É interessante que então tipo a questão da redução de um direito, da supressão de um direito que nós temos para o bem comum, né? Para a questão da saúde pública. A saúde pública. E é interessante essa questão que tu tocou das pessoas serem presas. A Constituição, salvo engano, em seu inciso 39, né? Ela vai falar que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Felipe, eu gostaria até de te perguntar se tem alguma maneira, né, da pessoa ser presa, se tem algum dispositivo legal que tipifique essa conduta como um crime. Sim. Aqui na questão que você falando agora, até do inciso 39, né? Que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. E justamente relacionado a esse assunto, temos previsto no Código Penal brasileiro, no Código Penal vigente, né? Que nós podemos ver no artigo 268, que trata da seguinte maneira: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Né? O indivíduo que pratica essa conduta, ele está sujeito a receber uma pena, né, que pode durar de 1 mês a 1 ano, cumulado de multa. Eu acho bem interessante esse inciso que o Anderson tocou, do artigo 5º da Constituição, que é o inciso 39, porque nele leva totalmente, está muito dentro da seara penal. Né? Como a gente pode ver, e podemos ver também 3 princípios intrínsecos nesse inciso, que é o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. Né? Tipo, vamos pegar aqui o exemplo do princípio da legalidade, né? O que pode acontecer? Para uma pessoa ser presa, para relacionar algo a crime, tem que estar previsto em lei. Tem que estar previsto em lei, porque é como vem, o que o princípio adota. Entende? Não tem como uma pessoa ser presa ou receber uma sanção por algo que não está previsto em lei, de maneira nenhuma. É interessante nessa questão. É muito interessante. Interessante também até mesmo o inciso que sucede o 39, né, que é o 40, que vai falar a questão da lei que é mais benéfica ao rei, né, da retroatividade da lei penal. Essa questão aí, Felipe, eu tenho até uma dúvida, né, a respeito disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Mateus, vamos supor que hoje ele é uma pessoa que faz produtos caseiros em sua casa, que faz comida caseira, feijoada, esse tipo de coisa. Hoje ele faz isso. Hoje a lei considera isso uma prática legal. Isso. Mas daqui a 2 meses o governante vai e cria uma nova lei que estipula essa atitude, nessa conduta como crime. Nesse sentido, o Mateus, hoje, antes da lei ser criada, se ele fizer um bolo, ele não vai ser preso. Mas se ele fizer depois que a lei já está pronta, que a lei for criada, que a lei for promulgada, vigente no momento, né? No momento, ele já vai poder ser preso ou vai continuar? Se ela já estiver em vigor, ele poderá sofrer sanções. Agora, antes não, porque é aquela questão que a gente falou do inciso 40, do inciso 40. Não tem como a lei retroagir para prejudicar o Mateus. A lei ela só vai retroagir em situações que podem lhe beneficiar. Entende? Porque, tipo, enquanto você estava fazendo comida caseira antes da lei entrar em vigor, até então era uma prática totalmente legal. Não tem como você receber sanções por uma prática legal, por algo que você está fazendo dentro da lei. Agora, a partir do momento que você sabe que a lei entrou em vigor e você continuou persistindo, sabendo que você pode a qualquer momento receber sanções, aí a lei já vai ser aplicada a você. Agora, enquanto ela não entrar em vigor, ela não vai ser retroagida para lhe prejudicar por você estar fazendo comidas caseiras antes da lei nem sequer chegar a ser escrita ou ser debatida em questão. Isso. Então,
relacionado a esse caso, tem até alguns julgados, né, relacionado ao artigo 39. Teve uns casos julgados, que é o caso do filho de um parlamentar, que a filha de um parlamentar, ela foi fazer uma prova para concurso. Aí o que aconteceu? Houve denúncias de que ela estava com colas eletrônicas, com escuta, entende? Ela estava com escuta, recebendo informações da prova e sendo privilegiada. Chegaram até a indiciar o parlamentar por estelionato, por falsidade ideológica. Porém, não se enquadrou de jeito nenhum com essas tipificações. Não se enquadrou e aí, no caso, tentaram impor uma sanção onde não estava nem sequer previsto no Código Penal. Então, por isso, a persecução penal ela não pôde ser legitimamente instaurada sem o atendimento mínimo dos direitos e garantias constitucionais vigentes em nosso Estado democrático de direito. Então, nesse caso, a denúncia foi rejeitada e bola pra frente. Seguiu, eu sei que muita gente ficou bem chateado mesmo por conta disso, porque todo mundo estuda, se prepara para o concurso e na hora uma pessoa, a filha de um parlamentar vai fazer a prova e tem benefícios, né, onde outros professores é muito injusto, onde outros professores que capacitados estavam passando informações por ela através de uma escuta eletrônica. Então, como não tinha nada relacionado à cola eletrônica, nada que pudesse tipificar e prejudicá-la, né, e impor, né, uma pena necessária para que ela pudesse aprender com os seus erros, né? Então, como não houve isso, bola pra frente, ficou impune. Mas será que não tinha nada na prova falando, né, dizendo que não poderia usar nenhum tipo de cola? Uma espécie de porque dispositivo na maioria das provas tem que ter, né? Na maioria tem que colocar isso, mas interessante desse caso é que nem tem um caso excepcional. Um caso excepcional, é interessante discutir isso. Eu sei que isso é muito injusto, né, na minha humilde opinião, não sei se vocês concordam, porque a pessoa vai ser privilegiada. Vamos supor se não fosse filho de um parlamentar, será que ocorreria a mesma coisa? Será que ocorreria? Muito difícil. Fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Sim, em relação também ao inciso 40, né, tem até alguns julgados que eu cheguei a dar uma olhada, achei bem interessante, que foi aquela questão de uma mulher que ela roubou, né, se eu não me engano, ela roubou alimentos para seus 4 filhos e aí ela foi pega, né? Nesse caso, aí não teve como aplicar o princípio da insignificância por conta do valor que ela chegou o valor do furto no total, né? Então, porque tem uma tabela, né, onde ela pode se enquadrar na questão do princípio da insignificância. Mas o que acontece? Como ela ficou presa, com a atualização, né, da portaria do Ministério da Fazenda, aí o valor que antes era inadequado para ser aplicado o princípio da insignificância, no caso dessa moça, passou a se enquadrar, né? Porque como houve atualização, ela passou a se encaixar naquele caso, naquele enquadramento, ela se enquadrou naquele valor, naquela tabela, né? Então, nesse caso, a lei já retroagiu para beneficiar ela, né? Tem até uma súmula também que trata sobre isso, que é a súmula 611 do STF, né? Onde fala que, transitado em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz as execuções e da aplicação da lei mais benigna, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a questão do homicídio, né? Uma pena do homicídio, vamos botar aqui 40 anos a pena máxima, né? Aí Aí determinado cidadão, né, cometeu uma conduta, assassinou uma pessoa, cometeu um homicídio contra uma pessoa, pegou a pena máxima, 40 anos. Só que o que acontece? Com 3 anos houve uma atualização e essa pena que antes era de 40 passou para 20. Aí o que vai acontecer? A lei, né, no caso dele, a lei não vai continuar valendo os 40 anos para ele, já que agora baixou para 20. Ela vai retroagir e beneficiar o réu. Justamente, eu achei bem interessante. E nesse caso, quem vai fazer com que a lei retroaja é o juiz da vara de execuções. Isso, né? da vara de execuções. Não o juiz que condenou o réu, né? Isso, eu achei bem interessante esse caso,
Porque eu também acho que é a coisa mais coerente que possa acontecer, né? Que é a questão da lei retroagir para beneficiar. Porque se a lei não é mais se na pena máxima, né, a questão das penas, ela não está sendo mais de 40 anos, não tem o porquê daquele indivíduo cumprir aqueles 40 anos, sendo que com a atualização passou a ser somente 20. É, sendo que a lei atual não permite mais isso. Exatamente. Isso. E nós temos até também um exemplo por exemplo, da traição, né, que era considerado um crime, hoje já não é mais. Já não é mais, justamente. Aí uma pessoa que estava presa por conta da traição, né, como hoje já não existe mais essa questão da prisão, da pessoa ser presa por adultério, né, a lei, o quê? Ela com certeza não tem o conhecimento sobre isso, que eu não tinha no tempo que valia essa lei, eu não tinha vida, mas acredito que as pessoas provavelmente foram soltas, né, as que estavam presas por conta disso. Exatamente. Achei bem interessante também esse caso. Eu estava lembrando aqui que, voltando no inciso 15, né, de que atualmente tem muita gente já deve ter se perguntado isso, da questão de que a gente ser cobrada pedágio de nós passar em determinado lugar, isso não fere o nosso direito de vida. De vida, de sim, locomoção, sim. exatamente. Tem muita gente que tem essa dúvida. Sim. No caso, ele não interfere nesse direito, por quê? Porque na própria Constituição, ela permite em que seja cobrado pedágio para passar em determinadas vias, no caso no artigo 150, inciso 5º da Constituição. A própria Constituição permite a cobrança de pedágio em determinadas áreas ou locais privados, ou seja, essa é uma das limitações dessa questão desse direito, ou seja, diz que o direito já não é absoluto. Daí a gente já tira que esse direito ele não é absoluto, como praticamente nenhum direito é. Nenhum direito. É mesmo o direito à vida, né? Sim, Tem a sim. questão do aborto. Sim. Mas é interessante demais essas questões, né? Porque... Pois é, aí voltando aqui, essa questão do inciso 15, ela só se aplica a vias públicas e em áreas públicas. Ou seja, a área privada e aquelas vias privadas, a pessoa pode adentrar, sim, ela não é impedida de adentrar nessas áreas, porém, ela vai ter que desembolsar uma certa quantia para poder frequentar aqueles determinados locais. É muito interessante, é muito interessante. Eu acho interessante também essas questões também debatidas que a gente estava falando sobre direito penal, né? Acho bem bacana. Sim. Já eu não sou fã. Se for no top 3, né? Naquele meu top 3 de matérias preferidas, penal não se encontra. Não se encontra. Né? Penal não. E engraçado que eu tenho uma dificuldade quando diz respeito à questão do direito de personalidade, que é mencionado na Constituição. Não, mas isso daí já é boa, rapaz. Então até o inciso 10, é bom até a gente comentar a respeito dele, pois é um inciso bastante importante, né? Ele vai dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado sempre o direito à indenização pelo dano material ou moral que é decorrente de sua violação. Ou seja, é muito interessante esse inciso, porque ele vai nos garantir o nosso direito de imagem, o direito à nossa honra. Porque já pensou se qualquer governo, o governo que está no poder hoje, fosse pegasse todos os seus dados, pegasse toda a sua intimidade, pegasse fotos de você, postasse sem a sua autorização, falasse coisas sem sua autorização, ia ser muito ruim, né? Principalmente para a moral da pessoa, que é o que mais se afeta, né? E nós sabemos que não tem como você medir o grau de extensão do dano moralmente que a pessoa sofreu, né? Verdade. Então isso é uma coisa bastante interessante. Tem até uma súmula do STF, súmula vinculante, que é a número 11, que vai regular o uso de algemas. Porque um policial ele só pode usar algemas em 3 situações: em resistência do preso, né? Sim. Na questão de fuga, perigo iminente de fuga, Sim. e também na questão de risco à integridade física própria ou alheia. Se ele tiver um risco de machucar ele próprio ou machucar as pessoas que estão perto, a polícia vai lá e pode usar algema. Sim. Então, Pode ser usada a força. Também tem as redes sociais, elas foram bastante regularizadas também por causa desse inciso. Nós vemos até mesmo que houve várias atualizações, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, que fizeram com que os direitos, os dados da pessoa fossem mais guardados, não vazassem com mais facilidade. um sigilo maior, né? Eu fiquei sabendo até do Facebook, que o Facebook estava sendo acusado de estar espalhando os dados da pessoa sem a autorização Sim, dela. o caso que ocorreu nos Estados Unidos, eu ouvi falar. Exatamente, daí já não pode, porque vai de encontro a esse inciso da 10 da nossa Constituição. Aqui Sim, não pode. isso é uma coisa que também leva um pouco a gente a discutir, de que esses grandes proprietários de redes de comunicação, eles detêm todas as nossas informações, porque Sim, todos nós utilizamos redes sociais,
nós postamos fotos, vídeos do nosso dia a dia. Inclusive, para elas serem vazadas, só se for em casos extremos mesmo, que é em caso de operações policiais. Sim, que já aconteceu, não sei se vocês recordam, que essas plataformas, né, de conversações, tipo WhatsApp, esses aplicativos, já chegaram a paralisar por conta de operações da Polícia Federal. Eu acho bem bacana, até porque ajuda, até facilita mais o trabalho deles para poder resolver, né, determinados casos. Sim, e essa questão, né, do sigilo da correspondência e do sigilo também das comunicações telegráficas está disposta na nossa querida Constituição. Sim. Lá no inciso 12, vai dizer que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, na hipótese e a forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a nossa Constituição já previu isso. Sim. Que nós estávamos comentando aqui. Como é uma Constituição linda, né? E eu tenho até um julgado sobre o inciso 10, voltando ao inciso 10, um julgado, né? Porque nós sabemos que a pessoa pública, que é uma pessoa pública, né? Que é uma figura pública, essa pessoa, ela não se enquadra totalmente dentro desse inciso. Porque se você for, vamos supor que o nosso querido amigo Matheus é um prefeito da cidade. Aí a pessoa, um repórter, um jornalista, viu ele na rua e tirou foto do Matheus e postou em seu blog, em suas redes sociais, né? Sim. E nesse caso, o Matheus não vai poder entrar com ação indenizatória contra o jornalista, porque o Matheus é uma figura pública. Sim. Mas há um julgado bastante interessante que teve uma menina que estava namorando com uma pessoa que era uma figura pública. Eu lembro a questão do cantor. Exatamente, ele era um cantor. Sim. Aí nesse caso, essa menina estava andando na rua de mão dadas com ele. E o que foi que aconteceu? Os jornalistas viram e tiraram foto deles. Ela, inconformada com o caso, entrou com uma ação contra o jornalista, alegando que o namorado dela, que é o cantor, é uma figura pública, porém ela não é. Mas nesse caso, o entendimento da corte foi que ela estava andando de mãos dadas no meio da rua com uma figura pública, de mãos dadas. Nesse caso, ela já teria que ter né, a consciência de que uma hora ou outra ela poderia tipo, ter essa questão de paparazzo, exatamente, porque querendo ou não, ele é uma pessoa bastante visível. Ela vai ter a privacidade invadida, porque ela namora com um cantor famoso. No caso, ela concorreu para a supressão do seu próprio direito, ou seja, ela suprimiu o seu próprio direito. A partir do momento que ela estava andando de companhia de uma figura pública, ela não vai ter como resguardar o seu direito de imagem ser resguardado, porque ela vai estar na companhia de uma pessoa, de uma figura pública. Porém, agora, se essa pessoa, se esse namorado dela não fosse uma figura pública, aí sim caberia com toda a razão a questão do direito, né, da ação de indenização, porque de acordo com o inciso 10, né, da Constituição Federal. É muito interessante, né, a nossa Constituição Federal. A Constituição, para mim, ela deveria ser implementada desde a educação infantil. Não infantil, mas ensino médio. Para que o indivíduo já possa crescer e já entender os seus direitos, deveres, garantias individuais. Sim, principalmente o artigo 5º com todos os seus incisos por completo. Deveriam ser estudados na escola. Mas sabe por quê? Na minha opinião, né, sabe por que os nossos governantes não fazem isso? Sim. Porque eles têm medo. Eles têm medo de dar o conhecimento para o povo, porque eles sabem que conhecimento é poder. E se nós estivermos detendo o poder na nossa mão, detendo o conhecimento, vamos ser alienados. Não vamos ser alienados, não vamos ser massas de manobra desses políticos. Quanto menos conhecimento tiver, melhor é para eles. Melhor ser manipulado. Então, nesse caso, na minha humilde opinião, não sei se vocês concordam com essa opinião, esse é o verdadeiro motivo dos governantes não fazerem isso. Sim. Eles preferem usar a questão mais do discurso. Eles sabem que o discurso dos políticos são muito influenciadores. Muita gente que passava a não gostar de determinado partido, de determinada pessoa, passaram a gostar por conta de um discurso. Então, para eles, o discurso deles é mais vendido do que a própria Constituição. Exatamente. Às vezes só se preocupam em arrecadar fundos para si mesmos. Exatamente. É o complicado, né? Tirar da população para encher os seus próprios bolsos. Como a questão do inciso 15 aí. Tem muitas situações, além dessas que eu já citei, de que atrapalha a pessoa de exercer o seu direito, como também a questão tipo, aqui na nossa cidade mesmo, tem áreas da cidade que a gente tem um certo receio de frequentar,
por conta de quê? Por conta da alta taxa de criminalidade. Verdade, A violência, assim, por medo. A pessoa ela fica com medo de frequentar essas determinadas áreas por falta de quê? De segurança. Por conta da falta Sim, de por conta da comprometimento do poder público. sim, por conta da incompetência, Exatamente. digamos assim, dos governantes atuais. Eles não se importam com a segurança pública, com a segurança das pessoas. É um assunto bastante complicado. interessante. Pessoal, a conversa tá boa, mas foi muito bom essa troca de conhecimento, né? Principalmente relacionado à pandemia, né? A pandemia. É o que a gente está vivendo ultimamente. Nós fizemos lembrando aquele também famoso que tem- conhecimento mútuo, né? Isso. Nós estamos Troca trocando de informações. informações, achei bem interessante também. A questão da pandemia também teve, tipo, tinha muita gente que estava fazendo assim, uns comentários pela internet de que isso deveria ter sido as questões de quarentena, de isolamento, que teriam que ser implantados pelo presidente, né? No caso, ele teria que criar o decreto para a pessoa poder ficar em casa em isolamento. Mas aí o que foi que aconteceu? O STF, ele fez uma decisão de que ele transferiu a competência da União, a competência de criar essas normas para os estados e os municípios, para que eles criassem as normas de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua região, com a população da sua região. Isso também influenciou muito. Aí eu me lembro que esse foi um assunto bastante debatido, bastante discutido, muito, né? Muito debatido. Pelos dois polos, né? A questão dos apoiadores do presidente Sim, teve muita mas nós devemos sempre levar em conta a lei, né? Porque a lei é o principal. Pessoal, foi boa a conversa, foi bom o papo. Espero sim que a gente possa se encontrar em breve, né? Em Para breve, debater sim. mais alguns incisos. Achei bem interessante. A questão da Constituição compartilhar com não tem como a nossa discutir, carta né? magna. Mas, pessoal, foi um prazerzão. Pandemia, é verdade. Pandemia, valeu. Foi muito bom. Valeu, pessoal. Até a próxima.